paz, tudo bem? Que bom que você nos acompanhou até o final da primeira série, o propósito de Deus sobre a sua vida. A primeira mensagem, se você se lembra, a gente falou sobre Davi. E a última mensagem será sobre Davi também. Vocês estão começando a perceber que eu gosto bastante de falar dele. Mas antes de a gente ir para a mensagem, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Você vai estar ajudando nós, tá bom? Vamos para a mensagem. Como diz o Evangelho segundo 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. E o Senhor disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Enche um chifre de azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber, ele me mata. O Senhor disse: leve um bezerro e diga que você vai para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-los e perguntaram: a sua visita de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifique-se e venha comigo. Ele mandou que Jessé e seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque eu não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: esse também não é o escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe os seus filhos Simeia, e Samuel disse: o Senhor também não escolheu esse. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum desses. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tem mais um, caçula, mas ele está lá fora tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente de seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. Samuel voltou para Ramá. Que história fantástica! Eu amo essa parte. Quando Davi é ungido, o novo rei de Israel. Não está na linhagem de Davi ser rei. Não está na probabilidade de um homem, Davi, ser rei. O pai, ele não via nenhum pingo de probabilidade de Davi ser o novo rei. Os irmãos deviam ter ficado perplexos, bobos, quando Samuel falou: é este que Deus escolheu. Davi, ele foi rejeitado pelo seu pai, pelos seus irmãos. Se você pegar todo o contexto, Davi lá ficou com os pastos, que ele não era um guerreiro, ele não era grande, ele não era forte, ele não era caçador. Mas Deus, ele pega o improvável e torna provável. Deus, ele não escolhe o que está certo. Ele pega o errado para fazer certo. Ele pega quem está errado. Ele pega o improvável
Quando Samuel ungiu Davi rei, o povo olhava para o trono e via Saul no trono. Mas Deus, quando olhava para o trono, ele via o trono vazio. Porque aquele que foi escolhido para ser rei não tinha se sentado no trono ainda. Para Deus, Saul, ele não era mais rei. Antes mesmo de ser ungido, Saul não agradava mais a Deus. E se você pegar toda a história de Saul, a história de Davi, Saul, ele era um homem mais correto do que Davi foi. Davi era todo errado. Davi era todo falho. Mas Saul, ele fazia as coisas na hora que ele queria, não quando Deus mandava ele fazer. Davi, mesmo sendo todo errado, todo falho, Davi obedecia a Deus. Davi, quando pecava, quando ele errava, ele se entregava de joelho e ele realmente, ele se arrependia dos seus pecados. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, o único homem segundo o coração de Deus na Bíblia, a única vez que Deus coloca um homem e ele diz: este é um homem segundo o meu coração, foi Davi. Não é à toa que quando Deus escolheu a cidade onde Jesus nasceria, foi Belém, foi aonde Davi foi ungido rei de Israel. Meu querido, minha querida, o mundo inteiro pode conspirar contra você, o mundo inteiro pode ir contra a sua prosperidade, sobre o seu propósito. Mas se você é um escolhido de Deus e você vive as coisas para Deus, nada prevalece contra a sua vida. É muito trono vazio que você olhar, você vê hoje. É muito propósito não se cumprindo, porque a pessoa prefere viver no mundo do que viver dentro da palavra, viver para Deus, viver dentro de uma igreja. Ah, mas igreja não salva ninguém. Não salva mesmo. Mas lá você aprende a ter o conhecimento. Não é porque você está na igreja que você vai ser salvo, que muita gente está dentro da igreja que não vai de tobogã assim, ó. Mas Deus, Ele não escolhe o certo, Ele pega o improvável para tornar provável, para a glória dele ser mais alta, a glória dele se manifestar mais, a glória dele aparecer mais. Pegar um ninguém e colocar pregando para uma multidão, colocar pegar uma pessoa que não era vista por ninguém como uma pessoa de Deus, como todo mundo falava assim: esse daí não presta, esse daí tem tudo para ser bandido, esse daí tem tudo para ser marginal. Ele colocar dentro de uma igreja de shorts e chinelo de dedo e falar assim: ore por essa senhora que ela será curada. E a pessoa obedecer e colocar a mão e falar: em nome de Jesus, as feridas da sua perna irão subir. Em 30 dias a pessoa não tem mais nada. Eu vivenciei isso, a senhora ia perder as pernas, porque as feridas só aumentavam. Ela falou: faz 1 ano que eu sofro com isso. Mas Deus disse para ela: se você sofre 1 ano, eu vou restituir em 1 mês, para mostrar que eu sou Deus em sua vida. Deus, Ele podia ter tirado na hora, Ele podia, mas é um processo, é um propósito. Tudo tem um processo. Não é simplesmente você entrar dentro de uma igreja, começar a congregar na igreja, e daí Deus, o pastor, falar através de Deus ou através do irmão e falar assim: hey, você vai ser usado por Deus. E você acha que amanhã ou daqui 30 minutos você já vai estar pregando para uma multidão. Existe um processo de aprendizagem, um processo de libertação, um processo de ensinamento ali para você entender o que você está falando, o que você está pregando.
Existe um processo para você aprender a viver o que você prega e não apenas pregar e viver de forma diferente. Eu vou falar uma coisa para você que vai ouvir essa mensagem. Se você, seja o que for, pastor, o que for, que trabalhe dentro da igreja, que pregue, se você subir em cima de um altar e não pregar o que você vive, ou viver o que você prega, você não tem moral nenhuma de ser chamado de pastor ou pastora. Você não tem moral nenhuma de falar e querer ensinar as pessoas sobre Jesus se você não viver a palavra. Quando eu escolhi a começar a viver a palavra, me doeu, machucou, me quebrou, me moeu inteirinho, me moe até hoje. Todo dia é uma aprendizagem, todo dia é uma nova coisa que você aprende, todo dia é um propósito diferente que você acorda de dia e fala bem assim, hoje eu vou ser melhor, hoje eu quero ser diferente. Não é fácil, não é fácil, não é fácil, mas eu sei que no final vai valer a pena. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. É o final da série. Logo teremos mais. Que vocês venham a abençoar nós, compartilhar a mensagem e levar essas mensagens para chegar ali a milhares de pessoas. Que Deus abençoe, porque eu sei o propósito de Deus sobre a minha vida. Espero que Deus faça acontecer o propósito dele na sua vida, mas vai depender de você e Deus. Amém? Senhor, Pai, obrigado por nós ter feito 7 mensagens sobre a série Propósito que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Pai, que venha a entrar no coração de todos que ouviram essa mensagem, Pai. Cada uma delas, Pai. Que eles venham entender, Pai, que para viver o propósito que o Senhor tem, a gente tem que dar liberdade, intimidade e ir na contramão do mundo. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.